Olá pessoal, vamos fazer aqui nossa aula de revisão para a AV3 de Processo Penal 1, onde eu vou passar aqui pelos principais pontos da matéria. Primeiramente vamos falar dos sistemas processuais. Nós temos o sistema inquisitorial, é aquele onde eu concentro numa só pessoa as funções de acusar, defender e julgar. É um sistema bastante superado, porque você permite um grau de isenção muito pequeno, um grau de isenção realmente difícil de ser obtido. Hoje nós vamos adotar no Ocidente, como regra geral, o chamado sistema acusatório, com a separação dessas funções, uma instituição responsável por acusar, outra por defender, outra para julgar, e onde aquele acusado passa a ser um sujeito de direitos, um sujeito da acusação, não um mero objeto, como ocorre no sistema inquisitorial. Quando a gente avança para os princípios, é bom lembrar os principais, né? O princípio do devido processo legal, que diz que todos nós temos direito a um processo adequado, calibrado, previsto previamente para o nosso caso. Também o princípio da ampla defesa, onde eu tenho direito a produzir todos os meios de defesa próprios, inerentes à minha defesa, lembrando que ela se materializa pela autodefesa, onde o próprio réu tem a oportunidade, sobretudo no interrogatório, de apresentar a sua visão, assim como a defesa técnica feita por defensor. Temos também o contraditório, que garante essa paridade, essa igualdade de armas entre a acusação e a defesa. Uma outra unidade que é importante que a gente também faça uma revisão se trata da investigação policial, do inquérito policial. Ele é iniciado pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante. Tem alguns prazos que precisam ser observados. Por exemplo, se a gente estiver falando de crimes comuns e o investigado estiver preso em 10 dias, se ele estiver solto, 30 dias. No caso da Justiça Federal, se ele estiver preso, são 15 dias prorrogáveis por mais 15 e 30 no caso dele solto. Na lei de tóxicos, 30 dias mais e 90 dias se ele estiver solto. E cuidado com o prazo dos crimes contra a economia popular, que é um prazo de 10 dias prorrogável, 10 dias se ele estiver preso, 10 dias se ele estiver solto, é o mesmo prazo. Uma vez iniciado o inquérito, observados esses prazos, o delegado tem liberdade para organizar aí as diligências que ele imaginar necessárias, e ao terminar ele produzirá um relatório. Esse relatório ele é um relatório feito para estruturar essencialmente, dentro dessa perspectiva, as conclusões dele. Ele vai narrar quais são as provas que ele produziu e vai dizer se na visão dele há comprovação de materialidade e há indício de autoria. E aí ele vai enviar isso para o titular da ação penal. Sendo o Ministério Público, sendo uma ação penal pública, ele pode oferecer a denúncia, ele pode solicitar novas diligências, ele pode determinar o arquivamento do inquérito, ou ele pode oferecer o acordo de não persecução penal, nos termos lá do artigo 28 do Código de Processo Penal. Iniciada a ação penal, nós temos que lembrar que a gente tem a ação penal pública, de legitimidade do Ministério Público, e a ação penal privada, de responsabilidade do ofendido. A ação penal privada tem algumas características importantes de nós lembrarmos. Primeiro, ela tem um prazo para ser oferecido, são 6 meses a contar do dia em que eu tomo ciência de quem foi o autor do fato. Se eu não oferecer isso em 6 meses, eu não tenho como, de alguma maneira, oferecer mais. Ocorrerá a decadência desse direito de ação penal. Lembrando também que nós temos uma modalidade bem interessante, que é a ação penal privada subsidiária da pública, quando de alguma maneira não houve o oferecimento no prazo pelo Ministério Público, nós vamos ter a possibilidade de oferecer a ação penal diretamente pelo ofendido. Se o Ministério Público, no prazo de 5 dias, se o investigado estiver preso, 15 se ele estiver solto, não fizer nada, for omisso, não pedir novas diligências, não arquivar, não oferecer a denúncia, o ofendido passa a ter o direito de oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Ainda sobre a ação penal, é importante lembrarmos a modalidade da ação penal privada, da ação penal pública condicionada à representação. Há casos, um bom exemplo é o artigo 156 do Código Penal, o crime de furto de coisa comum, onde para que exista a ação penal, o ofendido, a vítima, precisa autorizar o Ministério Público. Também é importante lembrarmos as modalidades de prisão. Temos a prisão preventiva, a prisão em flagrante e a prisão temporária. A prisão em flagrante é aquela prisão que ocorre no momento. Ela vai ocorrer sem que haja uma ordem judicial. E as hipóteses estão lá nos artigos 300, nos incisos do artigo 302. Está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é encontrado logo após a prática do crime ou
é perseguido logo após a prática do crime. Uma vez feita a prisão em flagrante, leva-se até o delegado, ele faz o auto de prisão em flagrante, formalizando aquela prisão. Será ouvido um condutor, a pessoa que trouxe o preso até o delegado, 2 testemunhas, e se o preso quiser, poderá falar. Será comunicado ao juiz, que fará a audiência de custódia e poderá tomar um daqueles 3 caminhos previstos no artigo 310 do Código de Processo Penal: a liberdade provisória, a revogação de prisão ou o relaxamento, se considerar que a prisão é ilegal. A prisão temporária é a única prisão prevista fora do Código de Processo Penal. Ela está prevista fora do Código, está na Lei 7.960 de 89, e ela tem algumas características interessantes. Primeiro, ela é exclusiva do inquérito policial. Segundo, é uma prisão que tem um prazo definido. Ela será um prazo de 10 dias, prorrogável por mais de 10 dias, no caso de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias em crimes comuns. Repetindo, 5 dias, prorrogável por mais 5 dias no caso de crimes comuns, e se o crime for hediondo, 30 dias, prorrogável por mais 10 dias. Prisão preventiva, né, nós vamos ter as hipóteses previstas no artigo 312 junto com 313. Tem que ter comprovação de materialidade, tem que ter indício de autoria, tem que ser contemporânea à sua necessidade, o elemento da contemporaneidade, e eu preciso ter a necessidade de uma dessas garantias: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. E fora isso, um dos elementos do artigo 313, o crime tem que ter uma previsão de pena pelo menos de 4 anos, temos que ter, de alguma maneira, a figura de violência doméstica ou de reincidência. Então, eu preciso ter necessariamente comprovação de materialidade, indício de autoria e contemporaneidade, mas perceber que aquela prisão é necessária para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, garantir a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, mais um dos requisitos do artigo 313. Quais são? A pena tem que ser pelo menos 4 anos, a pena máxima, existir uma reincidência ou um elemento de violência doméstica. E uma outra unidade que é importante também nós lembrarmos é o estudo da competência. Competência penal, ela é a determinação de qual é o juízo que terá a responsabilidade de analisar e processar aquele determinado fato. Qual é o juízo que tem essa possibilidade, essa competência. Quando a gente fala de competências definidas pela matéria ou pela pessoa, a gente está falando de uma competência material. A gente está falando de uma competência definida pelo território, uma competência relativa. Então, competência absoluta em relação à matéria, em relação à pessoa, competência relativa em relação ao território. E os critérios estão lá no artigo, no artigo 69. O que é que eu sugiro a vocês? Começa usando os critérios do inciso 5º e do inciso 7º. Inciso 5º, conexão e continência, quando eu tenho vários criminosos, vários crimes, ou seja, vários agentes que praticaram crime e vários crimes. E o 69, inciso 7º, prerrogativa de função, algumas pessoas que exercem funções diferenciadas e serão julgadas diretamente em tribunais. Começa por esses dois porque eles conseguem resolver a questão da competência de forma direta. Se não, aí você responde aquelas 3 perguntinhas. Qual foi a cidade? Para isso você usa os critérios dos incisos 1º e 2º do artigo 69. Lugar da infração e, de forma subsidiária, o domicílio do réu. Qual é a justiça? Entre a justiça estadual, que tem uso subsidiário, federal, militar e eleitoral. E, finalmente, qual é o juízo, utilizando aí o critério da distribuição. Então, esses são os principais pontos para a nossa prova de AV3.